Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Conexão. Gente, não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem. Já é a segunda vez que eu tô falando isso hoje. Então, não deixe de seguir todas as redes sociais. Depois nas gravações aí vocês vão entender o porquê lá nos cortes de gravação, lá dos erros de gravação. Mas, gente, hoje nós temos uma participação especial aqui. Nós temos aqui da clínica Equilive, porque Live... O que é Live mesmo, Carol? A escolha foi a palavra viver, né? Porque viver. Porque de equilíbrio. Aí viver tá. Mas equilíbrio. Live, mas não, geralmente não é live? O live é mais na rede social. Live é mais na rede social. Isso. Entendi. Gente, agora falando sério. Equilíbrio, vivendo em equilíbrio. Nós estamos aqui com a participação aqui da co-host da Carol Berçot. E nós temos aqui como convidada a Pamela Pereira. Né? Pamela, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a vocês duas pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Agora, aproveitando, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu comecei com a ideia de querer emagrecer. Eu queria saber se você poderia me passar assim rapidamente só uma receitinha assim de como é que eu faço para fazer uma dieta, alguma coisa. Isso é o que você deve ouvir direto, Com né? certeza, por isso. é o que eu ouço sempre. Eu sempre explico também que não tem como a gente simplesmente passar uma dieta, né? Eu preciso saber como que é a sua rotina, eu preciso saber toda a sua individualidade, o que você gosta de comer, o que você não consegue comer. Mas nem um áudiozinho de 2 minutos assim, você não consegue explicar? Não tem como? Não tem como. Não tem? Não. Ah, tá. Mas apesar de que dieta não é difícil, né? Hoje a pessoa vai lá, bota no Google, quero uma dieta para emagrecer, ou então vai no chat GPT, coloca lá, eu quero uma dieta para emagrecer. O chat vai lá e coloca tudo, né? Opções de café da manhã, almoço, lanche, te dá tudo ali bonitinho. Só que não é individualizado muitas vezes para sua necessidade. Então, assim, não é só o que você gosta de comer, ou então não é só cortar tudo, fora toda a mudança dos hábitos que precisa acontecer. E aí, o nutricionista, eu acho que entra muito mais nessa mudança do que realmente fazer a dieta em si. Acho que muito mais mostrar o caminho que precisa percorrer para realmente fazer toda a mudança de hábitos de rotina, sono, né? Ajustar ali como que tá esse intestino, ajustar o nível de estresse. Então, toda essa rotina, ela precisa ser ajustada, fazer atividade física, para que esse emagrecimento, ele realmente aconteça e se mantenha, que é o que mais difícil, né? Entendi. Agora, antes da gente começar com esses assuntos, eu queria saber um pouco sobre a Pamela. Então, saber antes da nutrição, como é que a Pamela foi surgindo até a ideia da nutrição e até os dias de hoje. Então, eu comecei a fazer uma academia, né? Fazer musculação, eu tinha mais ou menos ali uns 15 anos, porque eu morava na frente. Tinha a academia do meu tio e da minha mãe. Então, eu comecei a treinar. Aí, eu falei, caraca, começou chegar aquela fase da escola, onde a gente tá ali nos 17 anos, né? Pra decidir o que a gente vai fazer. Aí, eu, como já tava ali na academia, eu falei, será que eu faço uma educação física ou não faço? Tava começando a pegar o gostinho de fazer ali uma musculação. Mas a academia também era da sua mãe? Eu não entendi. É da sua mãe? É da família. Do meu tio, é da minha família. Era da tua família? Você já tinha... Mas não tinha um... Ficar em cima, assim, de tipo assim, vai lá, faz... Não tinha, até que não. Né? Nunca teve. Na verdade, meu pai estava ali, né? Mas ele queria que eu fizesse medicina, que eu fizesse direito. Mas eu falei, não é muito a minha praia. E eu gostava muito de área de saúde. Eu já pensei em fazer enfermagem, pensei em fazer medicina, pensei em fazer odonto. Gosto da área da saúde. Pensei em fazer veterinária ali, porque eu gosto muito de cuidar, né? De cachorro e tudo mais. Mas eu comecei a descobrir a nutrição realmente na fase de escolher o que eu tinha que fazer. Eu não conhecia a nutrição antes. Aí eu comecei a pesquisar, descobrir ali como que a nutrição ajudava na saúde, no geral, como que ajudava ali. Eu entrei achando que eu ia ser a próxima Graciane Barbosa, porque eu tava fazendo musculação, né? Sim. Até ali o meu 6º, 7º período, eu achava que eu ia fazer
ia mais pra parte estética da nutrição, né? Musculação, tudo mais. Só que aí, quando eu tava no finalzinho da faculdade, que eu fui pro hospital pra poder fazer o estágio obrigatório, eu vi como que a nutrição é importante pra cuidar de realmente saúde, né? Não só a parte estética, tem sim a parte estética, mas eu me apaixonei muito pela nutrição em prevenir doenças, em ajudar na doença. Eu gosto muito dessa área. Entendi. Mas você falou que foi se direcionando a isso Sim. na faculdade. Mas como é que é a faculdade ali dentro do... Ali na academia ali dentro? Assim, tem uma... Você escolhe no geral, ou ali você meio que vai se identificando dependendo, não sei, do professor? Como é que você se identificou ali que fala, não, é isso que eu quero? Foi só por causa do estágio? Foi mais por conta do estágio. Uhum. O que acontece? Dentro da faculdade de nutrição, a gente tem várias áreas. A gente tem o AN, que é na área de atuação ali de restaurante. A gente tem a parte de clínica, que é no hospital. A gente tem a parte do consultório, né, ambulatório e tudo mais, saúde pública. Então, assim, tem várias áreas. E ali a gente vai vendo para onde a gente vai querer ir. O estágio realmente ele serve para isso, né? Eu terminei a faculdade querendo ir para o hospital. Falei assim, não, vou estudar, eu vou fazer residência, porque também tem residência de nutrição, né, na área do hospital. E eu achei que era aquilo ali que eu queria. Quando eu terminei realmente a faculdade, veio aquele boom da pandemia, porque eu terminei no finalzinho de 2019. Uhum. Aí, em fevereiro, eu fiz teve minha colação de grau, veio a pandemia. E agora? Como é que eu vou trabalhar? Caramba. Então, comecei atendendo um projeto social pertinho de casa. Aí eu falei assim, tô aqui, não posso ir pra lugar nenhum, tô presa dentro de casa, vou começar aqui a atender no projeto social para fazer alguma coisa. E dali eu comecei a ver que dentro do consultório, com o atendimento, eu conseguia também ajudar a saúde das pessoas. E não precisava exatamente estar dentro do hospital para isso. Então ali eu comecei a me apaixonar por essa área do consultório. Então assim, eu sempre fui nutricionista de consultório, desde quando eu me formei. Entendi. Mas quando você fala nutricionista de consultório, qual é a diferença entre outros tipos de nutricionistas? Exatamente de nutrição? por essa área. Porque é de consultório, mas você pode receitar, você estava falando sobre prevenção, mas você pode também, uma pessoa que queira... por exemplo, na parte esportiva, você também pode, tem tudo. Mas aí eu vi que tem também as especializações, que aí são mais específicos. Como é que é isso? E aí vem muito da especialização, até mesmo dentro do consultório, a gente tem várias especializações. Aí tem nutrição esportiva, né, que aí vai mais para a parte de musculação, definição muscular. A gente tem a parte de nutrição clínica, que é onde a gente trata... diabetes, gordura no fígado, a gente vai fazendo toda essa parte clínica mesmo, patológica. Tem a parte... Aí tem pessoas que vai mais para um mais específico ainda, porque tem nutricionista que é especialista em doença renal, por exemplo. Nossa. E aí, oncologia também, oncologia... Né? Então, assim, é muito específico mesmo. Eu fiz a especialização também em saúde da mulher. Então, além do emagrecimento, eu também trato mulheres, né? Então, Entendi. eu trato mulheres com SOP, com endometriose, na fase ali de menopausa, que são patologias específicas da saúde da mulher. Então, fiz também uma especialização bem específica para isso, né? Entendi. E qual é a diferença? Você fez específico para mulher? Obviamente, assim, eu falando como um leigo, existe muita diferença quando a gente vai falar sobre nutrição ali, todo um cuidado para a mulher e quando é pro homem? Eu sei que é meio óbvio que eu tô perguntando, mas é mais para a gente poder destrinchar um pouco o do porquê que é tão diferente. Sim, é diferente principalmente pela parte hormonal. Sim. Uhum. Né? Ciclos, né, que a mulher tem, que o homem não tem, alterações hormonais que o homem não vai ter. Então, as mulheres, a gente tem realmente um ciclo totalmente mensal,
né, que muda tudo. Então, uma mulher que tem SOP, ela tem várias alterações hormonais, ela tem vários sintomas, como cansaço, né, indisposição, muita vontade de comer doce. Tudo isso é muito relacionado à parte hormonal e alterações que existem também. O doce é muito voltado é mais para a mulher porque tem o que tem essa parte do doce que assim a gente percebe que geralmente quem consome mais parece que é mulher, mas o porquê que tem essa necessidade maior de doce? Pelo nível de alteração hormonal mesmo. Então, oscilação, né? Muita oscilação hormonal que a gente tem ao longo do mês. E até mesmo mulheres que têm ali, não tem um ciclo regular, a gente tem muita alteração. Mas essa necessidade de justamente doce porque é o que gera ali um hormônio, não sei, tô falando por alto. Assim. A gente tem muito uma questão comportamental também. Também, né? isso. E a gente percebe que até uma questão cultural, as mulheres são bem sobrecarregadas. Então, elas acabam encontrando, né, nesse alimento, uma recompensa. Uma sensação de prazer, né? Isso. Porque Sim, mas é porque o doce, o doce em específico gera isso. Cada pessoa, na verdade, é um tipo de alimento específico, né? A gente pode até falar, por exemplo, de vícios. Né? Então, cada alimento que a gente ingere pode liberar determinados neurotransmissores e aí aquilo vai te dar uma sensação de recompensa. Né? Então, na verdade, cada pessoa tem um. Na mulher, às vezes, é muito comum a gente encontrar o doce, mas tem pessoas, por exemplo, que não gostam e vai mais pro salgado. Alimentos calóricos, comida, né? Mas o salgado, por sua vez, se for carboidrato, tem alguma coisa relacionada a... Sim. A sensação de prazer, né? E a gente tem até uma paciente que outro dia falou que ela não come besteira, né? Ela, não, Pamela, eu não emagreço com comida. Eu quero comer comida, eu quero comer arroz, eu quero comer feijão. E a quantidade é muito grande, né? Então, cada pessoa, ela vai jogar aquela parte emocional ali em cima de alguma coisa pra gerar uma sensação de prazer. Assim como tem gente que come... vai pras compras, né? Gasta. Realmente tem aquela sensação, aquele desejo de comprar... Exatamente por essa sensação de recompensa. Sim. Pode falar. Claro. Antigamente, a gente relacionava muito essa questão da necessidade do doce com a resistência à insulina. Então, era quase que uma regra, né? Se o paciente tivesse uma resistência à insulina, ele ia procurar mais pelo carboidrato, no caso, pela glicose. Mas, hoje em dia, a gente já tá vendo que não é uma regra. Então, assim, a gente encontra pacientes que têm resistência à insulina, que têm uma insulina aumentada, mas não necessariamente ele busca pelo doce. Ele vai buscar por algum tipo diferente de alimento que dê uma recompensa para ele. Sim. Entendi. Quando eu me auto-apliquei uma regra para poder sempre procurar uma nutricionista, mesmo tendo uma irmã nutricionista, né? Eu comecei a pesquisar e vi justamente falando sobre low carb, né? E aí eu mesmo, sem orientação nenhuma, fui lá e fui me aplicando. Acho que todo mundo já teve essa fase. Sim. Acho que todo mundo já teve essa fase. De se aplicar uma alimentação sem orientação. Exatamente. E o que aconteceu é que a minha alteração de humor, ela foi uma coisa assim, de que as pessoas acho que estavam até meio que com medo de chegar perto de mim. Sim. Cara, mas foi uma alteração que nem eu tava tentando, nem eu estava me suportando. Sim. Eu falei assim, gente, mas por que eu tô tão mal? Aí a minha irmã que é nutricionista, percebeu. Aí falou assim, Pedro, você tá fazendo você tá diminuindo lá carboidrato, alguma coisa assim? Você tá inventando dieta? Ela já falava logo assim. Eu falei assim, eu tentei, tô fazendo, tô consumindo. Eu falei assim, cara, não é assim desse jeito, tal. Não sei. Aí foi me explicando, né? Porque geralmente quando as pessoas vêem na internet, né, low carb, acha que é só tirar tudo, né? Arranca o carboidrato tudo. Mas o low carb nada mais é do que reduzir. Né? Não é retirar, cortar tudo. E aí realmente vem esse estresse, esse nível de estresse aumentado. Porque eu consumo, só pra vocês terem uma ideia, não tem aquela pizza da Sadia? Sim. Já viu aquela pizza? Meu café da manhã era uma pizza daquela. Esse era meu café da manhã. E aí eu falei assim, gente, não tem como. Não tem como. Eu tava com hoje tô com 84 quilos. Eu cheguei a 138 quilos. Então, tipo assim, a minha alimentação eu acabava de almoçar, 1h30 depois eu comia um salgado. Era mais ou menos assim bem equilibrado, né? Pra você. Sim. E aí, imagina você com essa alimentação simplesmente cortar tudo. Mas foi o que eu fiz.
E aí... Eu cortei tudo. Aí 2 semanas depois, ninguém me suportava, ninguém queria... me queria por perto. Pois é. E aí eu acho que a dificuldade que tem... Eu acho que a dificuldade de muita gente... acho que hoje, até mesmo por causa da internet, né? De procurar isso. E deve ter um monte de gente que até fica doente, né? Porque começa a cortar... para de comer tudo, né? E aí, cadê a alimentação saudável, né? Os legumes, as verduras, proteína... E cadê as necessidades nutricionais ali? A pessoa fica doente, fica com a imunidade baixa, fica com muita dificuldade, né? Sim, e no caso a gente até estava falando da mulher, e aí a gente acabou indo para outro tema, né? Aí por que especificamente você quis trabalhar com mulheres? Eu acho que por essa parte do cuidar. Né? E aí, por todas essas patologias que eu comentei, né, na saúde da mulher, acaba que a gente precisa muito de um acompanhamento alimentar, né, nutricional. Tem várias alterações nutricionais que acontecem, por exemplo, num período de menopausa, né, que são naturais daquela etapa ali da vida. Então, a alimentação, ela tá muito relacionada à melhora desses sintomas que existem no processo de menopausa. Então, acho que foi muito por essa paixão por realmente cuidar de melhorar a saúde mesmo. Então, assim, eu trabalho hoje com emagrecimento, mas eu sempre falo que eu não trabalho com aquele emagrecimento estético, né? De, vamos lá, vamos botar o abdômen definido, sequinha. Não, eu quero um emagrecimento com saúde, qualidade de vida, para essa pessoa ter uma disposição, que muitas vezes, né, com você que já teve 130 aí? 138. Cadê a disposição que tinha naquele momento? Né? Disposição que para fazer as coisas? Zero. Pois é. Não, e aí, quando a gente tem um excesso de peso, né, um grau de obesidade, isso acontece. Então, quando a gente vai tendo esse processo de emagrecimento, perdendo peso, você vai tendo mais disposição para fazer suas atividades do dia a dia mesmo, né? Para brincar com um filho, que às vezes acontece muitas mulheres chegar pra gente no consultório e falar, eu não tenho disposição para brincar com meu filho, eu quero dormir o dia inteiro, não tenho disposição para trabalhar. Raciocínio, né, mental não existe. Então, foi mais por essa parte de cuidar realmente desses sintomas. Entendi. E como é que ficam vocês... Porque tem um tabu que se fala que dieta é pra gente que tem condições financeiras mais altas. Dieta só dá pra fazer porque todos os produtos mais saudáveis são mais caros. De uma certa forma, a gente sabe que isso daí chega pra vocês no consultório, de tipo assim, chega. a pessoa... não, eu não consigo fazer dieta porque não dá pra eu comprar muito. isso e aquilo. Porque o que aconteceu é que as pessoas acham que para emagrecer e para fazer dieta tem que cortar tudo. Tem que cortar glúten, tem que cortar lactose, tem que comer tudo ali, zero conservantes, zero corantes, tudo. E aí esses produtos, eles realmente são mais caros. Ou então colocam ali na rotina alguns alimentos que são muito mais caros. Por exemplo, um cranberry, né, da vida. Não tem, muita gente não tem condição de manter isso na rotina. Mas para se alimentar bem, não precisa disso. Para se alimentar bem, se você não tem uma intolerância, se você não tem uma sensibilidade a glúten, você consegue consumir tudo normalmente. Vai comer arroz, vai comer feijão, legumes, proteína, vai comer ovo, vai comer frango, carne. E a alimentação básica mesmo. E tem uma alimentação mais específica que você recomenda mais para mulher do que para homem? Uma dieta, assim, vai depender do corpo, mas tipo assim, isso aqui funciona melhor com mulher e isso aqui não funciona melhor com homem? Olha, eu acho que tem muita questão vou dar um exemplo de retenção de líquido, né? Mulher tem muito mais retenção do que homem. Então, acho que eu trabalho um pouco mais com chás, com alguns ativos específicos para mulher, mais por essa questão do que para homem. Mas a alimentação em si não tem muita diferença, não. Não, né? Não, só se, por exemplo, né, uma mulher com um ciclo menstrual desregulado. Eu gosto muito de utilizar o ciclo das sementes, né? Então, exatamente por conta de níveis hormonais, que tem ali algumas alterações, e a gente usa algumas sementes específicas para utilizar, para regular esse ciclo. Mas, fora isso, a alimentação mesmo, a base...
é mais ou menos a mesma coisa. Não tem uma, tipo assim, uma alimentação que funcione. Vai depender muito do comportamento, de como é que é, na verdade, a vida da pessoa no dia a dia, né? Sim. Eu, por exemplo, eu particularmente, até ano passado, praticamente eu não comia legume nenhum. Eu não era de comer legumes. Mas porque não gosta? Não, porque eu não gostava, eu simplesmente não gostava. E não agora gostava, come? Agora, e aí eu falei assim, cara, não tem jeito. Foi eu a tenho que introdução alimentar do adulto. Eu chamo isso lá no consultório. Eu tinha paladar total, assim, de criança. Sim. Paladar total, e eu não comia, mas muita coisa. E hoje eu já tô conhecido como o chato do... tô conhecido como o chato de que não quer comer isso, não quer comer aquilo e tal. Sim. Mas foi justamente porque a forma como eu comecei a me sentir tão bem, tão saudável e tudo. E eu sou muito, acho que até estava falando aqui ainda há pouco. Eu sou muito 880, né? Sim. Ou eu tava obeso daquele jeito, todo ruim, que eu peguei um exame de sangue que o cara falou, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou morrer daqui a pouco. Quantos dias de vida que a gente tá tendo aqui com esse exame? Exatamente, foi quase isso. Porque você vê um monte de coisa alta, assim, né? E a gente não entende. Aí a gente bota no Google, o Google já fala, você vai morrer, né? Você vai morrer, aí você, pronto. Aí eu falei assim, pronto. Aí eu já entrei em desespero, falei, irmã, me ajuda. Ela, não. Eu falei assim, sempre que você pede ajuda, você não fica... Você não segue. Você não segue. Né? Porque santo de casa não faz milagre. Exatamente. Ela procura uma endócrino, vai lá, pega isso, aí traz pra mim, não sei. Aí fui fazer tudo certinho, aí graças a Deus, 1 ano que eu tô... só que aí eu já... É interessante falar desse assunto, Pedro, porque a maioria das pessoas, né, que tem excesso de peso, elas não têm falta de orientação. Elas sabem. Sim, Elas sabem que precisa se alimentar bem. O que você encontrou nesse momento que te ajudou muito foi a motivação. Você encontrou algo que te motivou a comer o que você precisava comer. A ter saúde. Comer, a treinar. Gente, Que foi ver aquele exame de sangue totalmente alterado, né? Porque o médico falou, eu falei assim, cara, isso aqui, ó, você já tá com pré-diabetes, você tá com colesterol assim, você tá assim, tá... Eu falei assim, gente, eu tô morrendo. Normalmente a pessoa que tá com excesso de peso, obesidade, ela tem algum momento que ela fala assim, cara, não já deu, mais. Não dá mais. E aí ela tem uma motivação específica. Cada pessoa tem uma motivação. Isso. E aí se a pessoa ela não acha essa motivação, ela fica sempre naquele ciclo de eu tô tentando e não consigo. Porque ela não tem um motivo específico, né? Sim, e eu achava muito que eu não tinha tempo pra poder treinar, por exemplo. Sim. Eu falava, cara, minha vida é muito bagunçada, não dá pra eu comer certinho, porque eu tô sempre na rua. E aí eu não vou ficar carregando marmita igual um doido na mochila. Eu ficava sempre colocando essas desculpas. Sim. Até que quando eu comecei a ficar sempre doente por alguma coisa, sempre tinha alguma... Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Aí foi quando isso daí, aí como você falou de motivação, a minha motivação era, tipo assim, cara, eu quero mudar. Sim. Tanto que eu mudei bastante. Aí quando eu perdi, aí eu aquele medo... Você arrumou tempo, não arrumou? Pra ir pra academia, não arrumou tempo? Eu até tava falando com ele cedo, né, que tem um cara que ficou famoso, não sei se vocês viram, um personal lá dos Estados Unidos, ganhou não sei quantos milhões de seguidores, ele mostrando, porque ele é todo marombadão, só que o que ninguém vê é que ele começa a rotina dele, ele é super ocupado porque ele é CEO e tal. Ele começa a rotina dele, tipo assim, 4 horas da manhã de exercício. Sim. Né? Então a gente... Ele achou a motivação dele e ele arrumou o tempo pra aquilo ali. Arrumou um tempo. Aí hoje eu já sou meio que... Aí eu já ligo comecei a ligar pra estética e eu já fiquei já meio... Não, tenho que... Não basta só eu treinar. Eu treino... musculação, aí faço Muay Thai, aí faço CrossFit, ainda inventei agora natação. Falei, agora dá pra botar mais um tempinho aqui, Será que vai começar uma corrida? Não, quando eu correr não dá. Ai, olha, eu odeio correr, gente. Porque aí você vai começando, né? Você vai escalando os níveis de atividade. E isso é muito importante pra manutenção, né? Porque perder o peso... É muito difícil, mas manter esse peso que você perdeu é mais difícil ainda. Mas aí, não sei se vocês já ouviram, eu tenho total medo de voltar a ser obeso.
Não sei se vocês já ouviram isso, de Sim, quem sim, emagrece sim. muito, depois fica com medo. E aí, tipo, cara, não vou comer isso daqui porque eu tenho medo de ficar... Não é o comum, não. O comum, na verdade, é a pessoa relaxar. Tipo, Sim. quando ela alcança o peso, ela entende que ela pode diminuir o esforço. É mesmo. Ela pensa, Sim. nossa, agora eu já alcancei essa meta, então eu posso relaxar. Isso é o que acontece mais. E é o que acontece É. o reganho de peso. Exatamente. É onde Por isso a acontece. gente tem esse efeito sanfona. Isso. Né, que acontece muito. É, Mas esse medo, ele é importante. sim. Porque ele que vai fazer você se esforçar pela manutenção, que é o mais difícil. Nossa, é difícil. É o mais difícil. É difícil. Não vou falar que é fácil manter, não. Porque tem dia mesmo que você olha assim e fala... Ai, Não quero Xé, não. não quero não. Não queria ser... Não queria ser... Não queria não. Mas, enfim, acontece, né? Eu vi no seu Instagram que você tem um método. Como é que foi? Como é que é esse método? Como é que foi que surgiu? Como é que funciona? Eu criei o método Vimond, né? Que foi o nome que Carol até me ajudou a criar. A gente ficou, meu Deus, eu já tinha um método, né? Um programa de emagrecimento. Com algumas fases que eu vi que são importantes passar dentro de um processo de emagrecimento. Porque não tem como da noite pro dia você se alimentar muito bem e perder muito peso. É um processo. E aí o Vimond, né? O nome Vimond, ele veio exatamente por isso. A gente juntou ali o diamante violeta, porque eu adoro roxo. Então, hoje especificamente eu não tô de roxo, milagre. Mas... por que um diamante? O processo de lapidação de um diamante é muito similar a um processo de emagrecimento. A gente precisa passar ali por etapas, né? Então, eu criei o método com etapas. Primeiro, a gente vai arrumar a casa, a gente vai ver o que tá errado, aonde tem ali algumas alterações, tanto a nível de exames, quanto a nível também de rotina, o que precisa mudar, porque às vezes a pessoa acha que é só se alimentar bem, só se alimentar saudável, come legume, verdura e tá ótimo. Mas às vezes a gente precisa ter um ajuste alimentar específico, né, uma quantidade específica de algum alimento, porque aquilo ali tá influenciando numa outra coisa, como um sono, por exemplo, né? Então, se um sono ele não estiver bem ajustado, às vezes a gente consegue ele ajustar com uma alimentação, com uma suplementação. Então, esse é o início, a gente arrumar a base, porque sem isso não tem como a gente criar estratégias nutricionais para perda de peso se a base ela não está sendo feita. A segunda etapa, a gente passa por um pouquinho mais de uma parte comportamental. Então, assim, eu trabalho um pouquinho mais com o paciente, o comportamento em relação à comida. E aí, tem paciente que é super tranquilo em relação a esse comportamento, mas tem paciente que tem uma compulsão muito grande. Tem um paciente, como você falou, do 880, né? Então, se comer um pedacinho de chocolate, ele não consegue comer um pedacinho de chocolate, tem que comer a barra inteira. Então, assim, a gente vai trabalhando um pouquinho mais isso aí. E claro que o paciente, ele precisa do acompanhamento psicológico para isso, né? Porque é muito importante nessa parte. Cada paciente vai depender de um nível de comportamento, uma necessidade específica. A terceira etapa a gente passa por... Aí a gente entra naquele impulsionamento de perda de peso, né? Então, antes a gente tem perda de peso, porque a gente vai ajustar tudo aquilo ali. Mas a terceira etapa é onde o sono já tá ajustado, o intestino ele já tá legal, a rotina já tá mais ou menos ali, o paciente ele já tá mais acostumado com aquela rotina alimentar. E aí a gente faz alguma estratégia nutricional específica pro paciente. Então, se o paciente, eu vejo dentro dessas duas primeiras etapas que ele se sente bem comendo uma redução de carboidrato, né? Se mantém bem ou não, porque tem paciente que se eu reduzo o carboidrato fica louco. Então, assim, vai depender muito do paciente. Aí a gente entra com uma estratégia mais específica e um pouquinho mais puxada para intensificar aquela perda. Entendi. E agora a gente estava falando mais cedo de que você ficou nessa parte social, depois você foi para consultório. Qual foi o consultório que depois que você começou a atender? Então, aí veio o projeto social, né? Aí veio o quê? Auxílio emergencial. Naquele auxílio emergencial, falei assim, vou sublocar uma sala lá no centro de Itaboraí. Ah, sim, caramba. E aí eu passei pra isso. Aí eu fui sublocando salas até encontrar a Carol. Foram 2 anos. 2 anos? De sublocação de sala. Mas você não é de Itaboraí, mas por que Itaboraí?
Eu fui pra Itaboré porque eu era auxiliar de cabeleireiro na época. Então eu trabalhava em um salão de beleza. Aí trabalhava lá em Itaboraí. Aí você já estava acostumada, já conhecia as pessoas, né? Aí eu comecei... Foi assim, eu fui pra esse salão, porque eu trabalhava em um salão de beleza antes. E aí veio a pandemia, né? Fui mandada embora. E aí me chamaram pra ir pra esse salão. Aí na mesma semana eu falei, vou sublocar uma sala. E aí, durante o início da semana, eu atendia no consultório. No final de semana, eu tava no salão de beleza. E aí, foi nessa saga, né? Fui... não deu certo nessa sala aqui. Fui sublocando outra sala. Sublocando, até que eu encontrei Carol, que a gente iniciou a Equilibre. E como foi que vocês se encontraram? Por uma paciente nossa. Uma paciente em comum. Isso. Porque, só para eu poder entender o processo, geralmente passa por você, passa pela endócrino, né? O paciente que você paciente, quis? o paciente. Ela foi... E aí ela passa foi comigo primeiro, eu acho. Eu acho que ela era paciente sua. O primeiro, uma vai... Tanto faz, Tanto faz, sim. Mas Tem paciente que a porta de entrada é a nutricionista. Ele pensa emagrecimento, ele vai procurar uma nutricionista. Sim. E aí, se ela identifica que tem, né, precisa ali de fazer correção de alterações metabólicas, hormonais, ela encaminha tá. pro É porque na minha cabeça ficou, porque minha irmã, como mesmo já me conhecendo, ela já pediu pra eu ir direto no endócrino antes de falar com ela, pra ela pegar a recomendação. Ela mesma pegar a recomendação. Por isso que ficou na minha cabeça que primeiro passava pelo endócrino pra depois passar pelo... Depende. Isso vai depende, né? Sim. Entendi. Mas aí como é que é essa identificação, por exemplo, para no caso você passar para endócrino? É porque vai depender das alterações. Das alterações. Isso. Você consegue ali na hora avaliar, falar assim, isso aqui eu não consigo resolver com alimentação, não. A gente vai precisar passar por um especialista. Entendi. Entendeu? Tá. E aí vocês se conheceram, então, por causa de uma paciente. Isso. E aí você tinha um consultório lá no... Na verdade, eu nem estava aberto ainda essa sala. Eu tinha acabado de alugar essa sala. Eu ia começar ali, né? No atendimento, tipo, tendo uma sala minha. Que eu sempre prestei serviço em outras clínicas. Entendi. E Pamela sublocava uma sala no mesmo prédio. É isso aí. Então, quando eu comecei a fazer a divulgação dessa sala, que eu comecei a divulgar antes de abrir... Que foi até essa paciente que me mandou o link do Instagram. Isso. Ela aqui, ó, a minha médica vai abrir uma sala aqui no prédio. Aí eu, opa... que legal. Oi, tudo bem? Foi assim mesmo. Ela me mandou uma mensagem no Instagram. Aí se conheceram, aí... Isso. E aí como foi o processo? A gente conversou bastante até pra gente saber qual era a forma de trabalho, né? Porque eu falei logo pra ela, olha, eu não atendo parte esportiva. Não atende parte esportiva? Vocês não atendem? A gente não trabalha com parte esportiva, então... Mas por quê? Foi uma opção, eu acho. Mas se alguém procura, vocês... Mas se alguém procura, vocês não atendem? Não, geralmente a gente encaminha. A gente encaminha. Porque geralmente quando a pessoa procura, ela já fala o objetivo dela de cara. Entendeu? Geralmente o objetivo é... eu já tô malhando há muito tempo, eu já tô fazendo dieta há muito tempo, não consigo evoluir, eu quero ganhar massa, eu quero definir. Sim, então, ela fala algo muito específico. Sim. Com esse objetivo, a gente já encaminha para um outro colega que faz. Entendi. Bacana isso. Entendeu? E aí tá dando aquela pergunta que você fez de como ela escolheu a área. Isso. Porque tem nutrição esportiva. Sim. Isso eu sei. A gente acaba encaminhando para alguém que A minha irmã, por acaso, ela fez essa especialização, mas ela não gostou. Sim. E ela gosta de trabalhar mais com criança. E agora que ela tá fazendo uma especialização em TEA. A gente costuma dizer que o nicho escolhe a gente. Isso. A gente fala isso, porque às vezes a gente se forma e a gente gostou muito de estudar uma área e a gente quer ir para aquela área específica, mas a gente, pela nossa experiência, parece que a gente vai conduzindo melhor determinados casos e quando a gente vê, a gente é muito bom em uma coisa. Sim. E acaba que os pacientes, eles... É um nicho que foi vindo. Exatamente. Né? A gente já isso. A gente já atendia basicamente o mesmo nicho, né? Eu também, quando a gente conversou
não era a área esportiva que eu gostava, que eu atendia, ela também não. Então, Isso. a gente juntou o útil ao agradável ali, realmente. Mas olha que é interessante. No início, a gente falou assim, vamos só atender mulheres. Isso. E aí ela falou, Isso não, que eu eu ia- também, eu só quero Sim. atender mulheres. Isso que eu ia falar. E aí a gente começou a fazer todo um trabalho de identificação visual. Eu lembro que meu Instagram era todo rosa, o dela era todo lilás. E foi tudo por esse lado. Só que no meio do caminho, a gente foi tendo procura de homens, não bloqueamos isso. E hoje a gente tem muitos pacientes homens. Sim, Então, hoje Porque a eu gente vejo no Instagram de Sim. vocês, tem muitos homens, né, que E aí procuram. acaba ouvindo Porque- muito por indicação, Exato. marido da nossa Exato. paciente. É. Porque é interessante, porque quando você começa a fazer um trabalho ali para atrair o nicho feminino, a mulher se identifica e ela quer que o marido vá. Sim. Uhum. Então acabou aparecendo muito homem. Hoje a gente atende muito homem e aí a gente até mudou um pouco o posicionamento. Hoje a gente fala para ambos. Sim. Entendi. E quem tem mais facilidade de De? emagrecimento? Homens. Homens. Não, tô falando de aceitar que tem que de emagrecer aceitar? e seguir mesmo. Acho que Não dá depende pra- bastante. Acho que depende muito da pessoa em si do que o... Da motivação. É. Porque, assim, tô falando algo que a gente vê no genérico, né? Uhum. A gente vê que geralmente a mulher se preocupa mais com a saúde. com a saúde, com Com a peso, estética. com a estética do que o homem. Por isso eu tô te perguntando. Quem geralmente chega lá e, tipo assim, a gente sabe que homem, tipo assim, Ó. não segue muitos conselhos do que os médicos falam. Então, A gente tem uma grande diferença, Pedro, na proporção de emagrecimento. Por exemplo, homens, quando nos procuram, eles estão muito acima do peso. Sim. É coisa de 30 a 40 quilos. Isso. Mulheres não. Como elas têm uma cobrança mais estética, então a gente acaba tendo uma procura maior proporcionalmente de mulheres, porque elas já vêm até com sobrepeso. Às vezes nem entraram na obesidade, elas já estão procurando tratamento. Homens não. Eles deixam chegar lá no final, quando já tá lá com 50 quilos a mais pra perder, aí eles procuram ajuda. sim, mas aí os homens, eles procuram mais porque eles estão incomodados com o peso ou por questões de doença? O que vocês A gente já acham? recebeu vários pacientes com perfis diferentes. A gente já atendeu paciente que foi os pais que meio que obrigaram, né? A gente já atendeu paciente que foi encaminhamento de algum outro especialista. Foi no cardiologista, teve uma dor no peito e o cardiologista falou, olha, você precisa procurar porque... a coisa tá feia, você vai ter que perder peso. Sim. Ortopedistas também encaminham muito, porque às vezes a pessoa tem uma alteração na coluna, tem um problema de joelho. Joelho, né? Do joelho. Não, eu tinha joelho. Eu sentia sim. dor no joelho que depois a dor parou. E tem paciente que procura por ele mesmo. A gente tem vários perfis. Não dá pra ter uma regra assim específica, não. E geralmente qual a idade que costumam procurar? A gente também direcionou essa idade. A gente também direcionou. Sim. Porque o que acontece? Geralmente, até dentro do próprio metabolismo humano, hoje em dia a gente já tem até obesidade infantil, né? Então é difícil a gente criar uma regra. Mas a maioria das pessoas começa a ganhar peso com o passar da idade. Né? Às vezes elas eram jovens, eram magras e depois elas começam a ganhar peso com o passar da idade. Então, o paciente muito jovem, lá 20 anos, ele tá mais no esportivo, né? Sim. Ele não acaba não se enquadrando pra gente. Então, a gente sempre recebe 30 a mais. Entendi. Então, quanto maior a idade, assim, mais tem dificuldade de perda, sim. de perda de sim, peso, né? sim. Então, por isso que é importante já começar a rotina. É porque a rotina, inclusive, acho que a gente estava falando, né? Eu acho que é difícil a pessoa ela saber exatamente ficar controlando o que ela pode, o que ela não pode, o que a gente chama de equilíbrio, né? Ainda mais no geral, se não procurar alguém especializado, Sim. porque o certo seria sempre, não sei, qual é a recomendação de vocês? Tipo, a cada 6 meses procurar para saber se tem que mudar alguma coisa. A nossa recomendação é esse paciente não tem alta. Sim, Ele nunca tem alta, mas pelo menos de 6 em 6 meses seria um para recomendado. poder ver fazer um acompanhamento, Sim. para poder ver como é que Se ele tá, tiver se tem que mudar estabilizado. se tiver estabilizado, Isso. entendeu? O que costuma ter mais problema com essa parte
de ficar estabilizado? Por exemplo, é mais problema com colesterol, é mais problema com diabetes, é mais problema com... Qual o tipo de problema que tem mais dificuldade? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Pra gente, no caso, compensar a doença, tipo compensar, regular? Isso, regular. Olha, eu não tenho como te falar isso pela doença, posso te falar pelo comportamento. Isso que eu ia falar, geralmente, o comportamento. pacientes muito ansiosos, eles têm mais dificuldade de manter a estabilidade. Porque tudo tá relacionado, né? Então, assim, se é um diabético, é aquela história. Não existe o diabetes emocional, mas a sua emoção, ela interfere na sua glicemia. Sim. Então, se for um diabético e eu olhar para ele, eu ver que ele tá com ansiedade e eu desconsiderar essa ansiedade, eu vou ter muita dificuldade de controlar. E às vezes até prescrever medicamento a mais que não teria necessidade. Às vezes é só um tratamento voltado para ansiedade já controla. Eu poderia reduzir a quantidade de medicamentos dele. Ah, tá. Aí tem a questão do medicamento. Além do medicamento, o que pode ajudar a controlar essa ansiedade? Além do medicamento, atividade física, é muito importante, atividade psicoterapia, psicoterapia e a nutrição. E isso daí, a clínica de vocês, a Equilibre já tem a parte de psicologia. Sim. E aí vocês já encaminham tudo. Exatamente. Tudo por ali, né? Precisa, uma ajuda a outra, porque todas as doenças crônicas têm uma questão comportamental envolvida ali, né? Na verdade, todo ser humano teria algo ali emocional. Mas é por isso que a gente decidiu trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Exatamente por esse motivo. Doenças crônicas com de sobrepeso. O que existe de doenças crônicas que força... que a pessoa tem muito mais dificuldade do que outras pessoas de perder peso? Não entendi. Então... porque assim, obesidade a gente já considera doença crônica. Não, né? sim, mas por exemplo, alguém que tem problema... acho que você falou... Eu acho que eu entendi sua pergunta. Na verdade, você tá puxando pelas causas. Isso, por exemplo, uma doença crônica que, por causa dessa doença crônica... Por exemplo, você falou agora ansiedade. Sim. Uma pessoa muito mais ansiosa tem muito mais chances de comer mais. Sim. Tem alguma outra doença? A ansiedade pode ser considerada uma doença crônica, né? Que não tem muito... Assim, você controla, mas não... as crises de ansiedade. Na verdade, acho que a gente deveria avaliar o contrário. Por exemplo, o excesso de peso, ele é multifatorial. E em cada pessoa vai vir de um lugar, entendeu? Geralmente o emocional, ele tem um ponto muito forte, mas pode ser hábito, pode ser porque ela não dorme bem, né? Então, às vezes a gente ajusta o sono e ela começa a perder peso mais facilmente. Intestino, né? Tem muitos pacientes com o intestino funcionando mal. Então, a pessoa que é constipada, ela não absorve os nutrientes de forma adequada. E tem a questão das doenças de saúde mental, tem medicamentos, né? Então, tem pessoas que têm alguns transtornos mentais, que precisam usar medicações e a própria medicação favorece o ganho de peso. Sim. Então, não seria nem da alimentação em si. A própria medicação já está causando isso. Sim. Então, a gente precisa olhar multifatorial, assim, são várias coisas contribuindo. Isso. Mas o mais importante a gente falar é que no meio tá a genética. Você tem que ter a genética ali. Entendi. Quando você fala genética... A pessoa, ela tem uma genética pelo histórico familiar, então a gente sempre pergunta, né? Tem algum familiar que tem excesso de peso, que tem hipertensão, diabetes? As doenças crônicas, elas são muito genéticas, né? Por exemplo, porque uma pessoa que pode comer muito doce nunca vai desenvolver diabetes e a outra que às vezes nem come tanto doce vai desenvolver. Sim. Então, a gente tem um componente genético muito forte nessas doenças, né? A gente conhece pessoas, você, por exemplo, passou por um processo de emagrecimento onde você foi comendo e você foi ganhando peso. Mas provavelmente você conhece alguém magro de ruim. O famoso magro de ruim. Isso, que né? come, que come não engorda. muito e não engorda. Ele não tem a genética. Antigamente era mais fácil encontrar, hoje em dia eu não encontro tão fácil, não. Magro de ruim, não sei se... Assim como a gente também tem as pessoas que não têm excesso de peso, mas tem as doenças ali associadas. Exatamente. Né? O falso magro, que às vezes em peso de balança não tem um grande peso, sim, mas aí a quantidade de gordura corporal é muito elevada. Exatamente. E aí tem várias alterações
alterações, colesterol alterado, né? Gordura no fígado. Gordura no Mas isso tem a ver com a alimentação. Tem a ver com os hábitos. Sim. Com Os hábitos no geral. alimentares. Tem a ver né? com os hábitos, sim. Entendi. Você tá falando isso, eu tô lembrando de há pouco tempo um vídeo que eu vi que as pessoas acham que, por exemplo, a pré-diabetes só é com quem tem sobrepeso e tal. E a menina, e ela mesma falando, menina magra, Sim. uma influencer dessas vezes, mas muito magra, e ela falou que ela estava com Pré-diabetes. Ela estava com pré-diabetes. Se eu não me engano, acho que ela é bióloga. Acho que ela estava explicando pra quem acha que, tipo assim, pré-diabetes Que é só no sobrepeso. Só no sobrepeso. mas porque eu fui constatado, e acho que ela foi explicando, só não prestei muita atenção no que ela estava falando, mas pra você ver que tem determinadas situações, como vocês estão falando, que quem olha fala assim, mas como assim? Você tem isso, mas você não tem sobrepeso? Como pode que Sim. você... Sim. As pessoas associaram que uma pessoa só pode ficar pré-diabética ou diabética, ou se se tiver tiver um excesso de hipotiroidismo, por exemplo, É. se tiver excesso de peso. Se Sim. não tiver, não tem como ficar. Mas tem. Foi nisso que eu queria chegar. O hipertiroidismo, que é uma doença que saiu na época, até o Ronaldinho, aquele fenômeno que ele falou, que ele não conseguia perder peso porque ele estava com hipotiroidismo. Isso há muitos anos Mas atrás. muita gente fala. Mas Antigamente tinha essa associação, né, Pedro? A gente teve até atualização mesmo dentro da medicina sobre isso. E hoje em dia a gente entende que é mais uma retenção de líquido, é uma doença que incha quando ela está descompensada. Então, se você fizer o tratamento correto e a pessoa ficar com os hormônios equilibrados, não tem mais justificativa para ela ter o excesso de peso. tá, agora uma pergunta polêmica. É verdade que pessoas obesas ou com sobrepesos, elas podem ser saudáveis? Não. Se ela tiver excesso de peso, não. É porque... Porque já é uma doença, né? porque Ela tem tá muita... doente. Isso. Não sei se você viu que muitas influências aí que têm sim. total sobrepeso, que elas falam. Gente, mas eu Meus sou exames super... estão normais. Tá normal. Eu sou super saudáveis, então... Não, né? Mas Não. eu acho difícil você não dizer que ela tem alguma limitação. Alguma limitação ela tem por conta desse excesso de peso. Sim. Ainda mais quando é um excesso importante. Mas- Ou ela tem dificuldade de fazer algum movimento, ela tem alguma dor articular. Sim. É Mas impossível ela não ter nada. Não, mas ser saudável não tem... Não tem como. Não, não tem como a gente falar que ela é Sim, saudável, sim. porque ela já tem a doença. Ela já tem Entendi. e o diagnóstico da obesidade, ele é clínico. Ele não é laboratorial. Ele é clínico, é peso, altura, avaliação de composição corporal. Então, eu não preciso pedir um exame para a pessoa para dizer que ela tem a doença. Isso. Ela tem a doença só de eu avaliar o físico. Assim como uma pessoa que não tem obesidade pode ter uma diabetes, uma pré-diabetes, uma pessoa que tem obesidade, ela pode não ter uma pré-diabetes. Entendi. Não é porque ela... Isso, a gente tá falando de risco. Isso, exatamente. É, o Ela tem- risco é aumentado. Ela tem muitos mais riscos de ter Sim. diversas outras doenças Isso. do que uma pessoa que não tenha sobrepeso, né? Exatamente. Entendi. E bom, aí depois a gente estava contando, vocês estavam falando da ideia da ideia da equilíbrio, mas a ideia que você a ideia da equilíbrio foi quando vocês já se conheceram ou depois foi desenvolvendo a clínica? Como é que foi? Não, na verdade era uma intenção minha desde sempre. Assim, eu sempre sonhei em ter uma equipe multidisciplinar. Eu queria, porque eu sempre entendi que o tratamento do sobrepeso, obesidade, doenças crônicas envolvia essa equipe multidisciplinar. Eu precisava de uma nutricionista comigo, eu precisava de uma psicóloga também para dar suporte nesse tratamento. Então, eu sempre sonhei. Quando a Pamela foi me procurar, e eu aceitei de cara... É porque eu já tinha isso em mente, que eu precisava dessa equipe. Tanto que depois eu procurei também psicólogo e Sim. fui colocando todo mundo. Entendi. E como é que surge? Você já tinha já tinha esse nome, já tinha desenvolvido, ou conforme foi chegando, depois vocês pensar. Quando você pegou a sala, você já tinha esse nome. O que é a nome clínica, Equilíbrio? Equilíbrio. Clínica Equilíbrio. Aí de onde surgiu esse... Tá, esse Esse nome. nome também foi idealizado por mim, né? A marca também eu desenhei. Eu só pedi o design pra
fazer lá, enfim, colocar lá no programa. Mas a marca, ela veio exatamente dessa ideia. A gente defende o equilíbrio lá. Então, a gente não tem terrorismo nutricional, não tem... Terrorismo nutricional. Isso. Que não pode comer isso, não você pode comer também- aquilo, sai exatamente. cortando tudo. Tá, não. também A gente deve ver trabalha com equilíbrio. Você deve ver tá. muitas influências também fazendo terrorismo. Isso. Não pode tomar leite, né? Não pode comer glúten. Leite é inflamatório. Isso. Entendeu? Então, a O gente... terrorismo... Zero açúcar, né? Então, Não pode comer açúcar nunca. esse terrorismo eu aplico em mim mesmo. Mas foi uma estratégia que Isso. você usou. E Então, que funcionou pra você. Até aí, tudo bem. Se você tá bem, ok. Assim como tem pessoas que não conseguem aplicar isso na rotina, que elas precisam viver no equilíbrio pra conseguir. A pessoa que não consegue cortar 100%. E você diz que esse não cortar isso tem a ver com mentalidade, né? Ou tem alguma coisa a ver com hormônios? É mais a Ou eu tô mentalidade. eu tô falando mentalidade, merda. tem hábito, tem o centro de recompensa. Por exemplo, Isso. a gente tem muitas mulheres que precisam do docinho após a refeição. Sim. E a gente vai negociar, não vai tirar isso. Isso. Assim Né? como o álcool, né? Bebida, eu sempre negocio com os meus pacientes. Tem paciente que ela fala assim pra mim, Pâmela, não adianta, eu não vou cortar. E aí eu vou fazer o quê? Vou falar pra ela cortar, ela não vai cortar, a gente não vai ter Eu resultado. poderia ter procurado vocês, porque ao invés de procurar minha irmã, porque minha irmã, ela... Mas é porque ela te totalmente- conhece. Isso, ela Então te já conhece, sabe. isso aí. Ela sabia que pra você isso ia funcionar. Exatamente. Que viver no equilíbrio Porque ela já provavelmente botou não daria certo. Não, equilíbrio não é comigo. Exatamente. Então, assim, em relação à bebida, Ele tá né? o diretor tá concordando ali. Viu? Ele Em não- relação à bebida, a gente vai negociar também. Então, vamos lá. Ao invés de tomar 6 long necks, vamos tomar 3 e intercalar com Ou, às vezes a gente consegue até negociar com a zero, né? a zero, Tem a muito zero paciente álcool. que aceita Sim. e Zero fica o quê? zero álcool. Cerveja zero álcool. Mas aí a pessoa vai tomar cerveja zero álcool, não porque tem Porque a graça, pessoa gente. tá no É pelo ambiente. social. Isso. Tem paciente que fala assim com a gente, olha, todo domingo eu me reúno com os meus amigos e às vezes a gente tá falando de senhores já, né? A gente tem um paciente assim. E ele fala, isso é a minha alegria de viver. Eu não Isso. tenho como cortar esse dia, senão minha semana não tá completa. Como é que você vai cortar? Ele aceitou o zero álcool. Entendi. Ele leva o packzinho dele. Isso aí. Entendi. Eu já sou de cortar a amizade. Aí eu corto lá, eu falei, não vou. Arranca a amizade. Arranco logo a amizade. A amizade tá me influenciando, então beleza, eu vou cortar a Pra amizade. cada um funciona de uma Sim, forma. claro. Se o paciente fala pra gente assim, é o melhor cortar a amizade, a gente também não vai se opor. não. É, isso aí. Não vai ser. Não, a gente beleza. Assim, deixar. como tem paciente, o álcool, por exemplo, não, Pâmela, se eu beber uma cerveja, eu vou beber a caixa toda. Isso. Então não vai. Então eu falei, então vamos cortar. A gente vai sempre alinhando com o que o paciente consegue fazer pra gente conseguir ter um resultado. Não adianta também, ou a gente corta tudo, ou então não corta nada, bebe à vontade, não tem como. A gente precisa alinhar isso. Eu acho que o nosso grande diferencial é a personalização. Isso. É tudo eu personalizado, não acho tem que como ouvir criar o paciente, um né? protocolo. Ouvir o paciente é o principal. Tem muito paciente que chega pra gente e fala que, nossa, é a primeira vez que alguém tá me ouvindo. Que não tem 15 minutos de consulta, né? Que entrou na consulta, tomou uma medicação e vai embora. A gente precisa ouvir esse paciente pra conseguir entender, porque senão a gente não consegue personalizar. Entendi. Tá. E hoje, acho que a gente já conversou sobre isso, mas hoje o público hoje tá diversificado, apesar de você ter dito que a sua especialização foi mais para mulheres, para mulher. Mas o seu método, então, ele é aberto, então. Sim, ele é aberto. Ele Já teve pacientes homens, né, que entraram em contato comigo no Instagram e falaram assim, você não atende homem não? Só atende mulher? Aí eu falei, não, eu atendo homens também. Por mais que a maior parte da minha comunicação seja pra mulher, o método ele se adequa, porque o método ele não é engessado. É um método que vai se adaptar à necessidade do paciente. São só as etapas que existem, a base ela existe. Mas tudo é personalizado pro paciente. Entendi. Tá. E qual o próximo passo seu? Após isso tudo, qual o seu próximo passo? O que após o método? Não, após tudo. Hoje, nutricionista, a Pâmela. Qual o próximo passo da Pâmela? Próximo passo da Pâmela. Acho que eu não pensei muito nisso ainda, não. Ainda não pensou muito nisso, Não ainda no pensei ainda. no que você... em conjunto com vocês, qual o próximo passo que abrir... Assim,
A ideia, acredito que seja expandir, né? O meu é expandir. Seu expandir. Expandir até mesmo, quem sabe, outras filiais E Equilíbrio, outras né? cidades também. Isso. A gente atende muitos pacientes de longe. De longe, entendi. E quantas? Quantos aqui? Quantas unidades? Quantas a gente conseguir. Quantas a gente conseguir. Quantas a gente Isso aí. Acho que expandir, né? Porque, assim, querendo ou não, mesmo não tendo um nome específico, né? A clínica, a gente tem um método de atendimento. Sim. Um tipo Um de perfil. atendimento. Isso, um perfil de atendimento pra gente... que a gente trata o paciente. Então, acho que pegar esse perfil e levar pra outros lugares também. Entendi. Mas seria o quê? Rede, franquia? Ainda tá... Ainda não pensou Eu não pensei ainda. nisso. Na verdade, nosso primeiro passo vai ser expandir dentro da própria cidade. Sim. Então, a gente ainda quer aumentar... Tá. Além do centro, que hoje vocês estão no centro de Na Itabuna. verdade, a gente, assim, esse daí é meu sonho. Eu quero ter um espaço maior, né? No caso, uma casa, pra gente colocar também atividade física, porque hoje a gente não consegue colocar atividade física no local. Atividade física seria o... Por exemplo, você montar um estúdio de academia dentro da clínica. Entendi. Isso. Pra pessoa realmente ter a Tudo, equipe ela vai multidisciplinar ali. Ela vai ter tudo ali. Ela vai ter o personal, ela vai ter absolutamente tudo. Entendeu? Então, a minha intenção hoje ainda é ter uma casa, né? Eu idealizo uma casa Com quintal. que eu consiga colocar tudo Sim. dentro da mesma casa. Nossa, muito, muito, muito interessante isso daí. Tá. Então, gente, para poder finalizar, vamos lá, uma pergunta provocante. Não, mentira. Eu queria que vocês aproveitassem, falassem um pouco tanto do que vocês fazem, pode ser para aquela câmera ali, você, depois Carol, você para aquela câmera lá, falassem do que vocês fazem, o Instagram e como é que pode achar vocês. Pode ser naquela câmera ali, ó. Tá, falar. Se apresenta, fala para gerar corte, fala o que você faz, aonde que você atende e como é que entra em contato com você. Sim. Meu nome é Pamela Pereira, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e saúde da mulher. Atendo na Clínica Equilíbrio, no centro de Itaboraí. Meu @ é nutripamelapereira. Tá. Meu nome é Caroline Bersot, eu atendo a área de endocrinologia, mais especificamente a parte de emagrecimento. E para encontrar, né, os nossos serviços na Clínica Equilíbrio, que fica em Itaboraí, é o @clinica_equilíbrio. Sim, e o teu @? O meu é doutora, dra.carolbersot, tudo junto. Ah, tá. Muito bom, então. Meninas, obrigado, tá? Por hoje. Convite. E, gente, não esqueçam, tá? De seguir o Instagram delas e também aqui a gente compartilhe, comentem, beleza? E esse episódio vai pro ar logo, logo. Obrigado, valeu! Obrigada.